Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Com essa linda oração de Francisco de Assis, um hino de desprendimento, um hino de doação de si mesmo, um hino que nos convida a sermos cooperadores do Cristo na Terra. Nós cumprimentamos todos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana aqui no canal da Rádio Brasil Espírita com o programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando que todos vocês possam, nesse instante, se encontrar em paz. E que nessa noite possamos trazer algumas reflexões que possam aliviar o coração, inspirar a alma a sempre seguir adiante, sempre ir em busca do autoaperfeiçoamento, do autoburilamento e dos caminhos que conduzem à conquista da paz de consciência e da plenitude do amor. Nessa noite estaremos tratando a respeito de um tema tão importante, que nos convida a reposicionar os nossos valores, porque fala de uma experiência que nem sempre é agradável para todos nós, que fala da frustração. Para essa reflexão desta noite, nós vamos trabalhar um livro chamado Impermanência e Imortalidade. Um livro, escrito pelo espírito Carlos Torres Pastorino. Bem conhecido autor através daqueles livrinhos pequenos, Minutos de Sabedoria. Aqui nessa obra, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco, o querido Carlos Torres Pastorino nos traz importantes reflexões a respeito de diversos temas que perpassam a nossa existência. Mas nesse aspecto e hoje nós estaremos falando a respeito da frustração. E ele traz aspectos interessantíssimos que são importantes de serem analisados, refletidos, para que possamos enriquecer o nosso entendimento a respeito desses aspectos, desse particularmente. E ele inicia o seu capítulo a respeito de frustração da seguinte forma: a mente indisciplinada é rica de pensamentos e de imagem que induzem a posse, a conquista de tudo quanto fere os sentidos, sem atender à sede de harmonia que deveria predominar. Aqui ele já fala que essa nossa mente indisciplinada acaba por discorrer, por cair em malhas prejudiciais à nossa própria saúde emocional, porque nos faz entender que necessitamos da posse, da conquista de tudo aquilo que, na sua opinião, nos fere o sentido, obnubila a consciência, entorpece o ser. E ele segue: cada conquista, depois de experiência, abre espaço a novos desejos,
porque não corresponde aos anseios profundos do sentimento, embora não expressos, produzindo tremenda frustração. Aqui ele fala, por exemplo, em algumas posturas que adotamos, onde continuadamente nós sentimos a necessidade da conquista de sempre mais. Estabelecemos metas para as nossas vidas e, uma vez alcançadas, nós não encontramos a satisfação que almejávamos e temos a sensação, e às vezes por automatismo, vamos em busca de novas conquistas. E aí, Carlos Torres Pastorino vem nos dizer que, na verdade, esses anseios não atendem profundamente aos verdadeiros sentidos do sentimento. Distraída, transfere-se de anseio e estabelece nova meta, que passa a ter significado de alta importância. Uma vez conquistada aqui, já passa adiante em busca de um outro, de um outro, de um outro. Em razão dessa insatisfação, a ansiedade se instala, atormentando as emoções e afligindo a criatura que, desconhecendo o significado real da vida, passeia de um para outro deslumbramento material, pretendendo absorver pela posse as imagens que naturalmente logo se diluem, deixando incertezas. Então, esse apego às coisas frágeis, que são impermanentes, acabam por nos trazer essa sensação de insatisfação plena, que vão carreando em manifestações de ansiedade, uma vez que não nos conferem as bases seguras que são tão importantes e necessárias para a nossa vida. A mente, nesse estágio, quando consegue alcançar o que anela, avança em pensamento que se confundem, sem experimentar o prazer da conquista. Detendo-se na ocorrência do que aspirava, a fim de fruir mais e melhor, aprofundar o sentimento de paz. Então, o anseio, a corrida frenética por cada vez mais estabelecer a conquista dessas metas, desses anseios que supostamente atenderiam às nossas demandas profundas, nos impedem, sobretudo, de desfrutarmos de cada conquista. Vivemos nesse automatismo cada vez mais, gastando as nossas energias físicas e mentais em torno e em busca desses ideais, desses objetivos que no final deixam sempre a sensação de vazio. Fixando-se em prazeres e desejos de satisfação imediatas, perde-se o contato com a emoção profunda em torno dos ideais de libertação dos sentidos físicos, que facultam penetrar-se de sentimentos e conhecimentos iluminativos, calmantes, restauradores da vinculação com Cristo interno. Nos projetamos tanto para fora. Sempre temos oportunamente falado a respeito disso porque é uma realidade. Quantas criaturas adentram nos consultórios psicológicos em busca de um sentido para a vida porque referem uma sensação de vazio imensa, quando na realidade buscaram tanto na vida para encherem esse vazio com os brinquedinhos que o mundo oferece, mas sem atentarmos para as reais necessidades que a alma anseia, que a alma deseja. Essa ruptura é decorrência da atenção exagerada que se dá às sensações em detrimento às aspirações superiores que tranquilizam, ao tempo em que induzem a alegria que resultam do crescimento interior. O mundo é rico de beleza e de distrações exteriores que convidam ao devaneio, à imaginação e ao sonho. Desse modo, a paixão pela posse, mesmo sabendo-se que não representa tudo, já que perece ou fica no mundo quando advém a morte, permanece aturdindo na volúpia dos desejos incontroláveis, que terminam por frustrar e amargurar sempre. Vou até repetir, porque é um aspecto muito importante. Desse modo, a paixão pela posse, mesmo sabendo que não representa tudo, já que perece ou fica no mundo quando advém a morte, permanece aturdindo na volúpia dos desejos incontroláveis que terminam por frustrar e amargurar sempre. A mente necessita ser freada
pela vontade, a fim de que se direcione pelo rumo do conhecimento que estabelece as metas que são reais, ampliando os horizontes do pensamento criador. A mente necessita ser friada pela vontade. Eis a grande questão. Porque nos falta vontade, precisamos disciplinar a nossa vontade, redirecionando para o sentido que nos é importante, que nos é relevante, porque temos utilizado pouco a vontade ou direcionada para objetivos que nem sempre nos atendem à profundidade do ser. A energia que se perde quando ocorre a frustração em torno dos desejos não compensados, expressando-se de maneira contrária, seria convertida em força edificante para labores até mais significativos, que resultam em bem-estares que se prolongam além do ligeiro momento que passa. Quantas energias nós desperdiçamos? Quantas energias desperdiçamos nessas reações de frustração? Depositamos o solo dos nossos desejos a essas vontades fortuitas, passageiras, superficiais. E uma vez quando advém a não realização plena, caímos em frustração e o tempo gasto e a energia desperdiçada poderia ser redirecionada em labores edificantes, como nos fala o querido Carlos Torres Pastorino. As fixações do comportamento trivial ou vulgar, carreadas em clichês angustiantes e doentios, caracterizadas pelo desrespeito aos compromissos dignificantes, transferem-se de uma para outra reencarnação, permanecendo como inquietação, polivalência de ideias tumultuadas, que então se manifestarão como insatisfação, ansiedade, que a instabilidade de condução reverte em transtorno de conduta, instalando processos depressivos unipolares ou bipolares que infelicitam o ser. A necessidade do cultivo de ideias saudáveis, aquelas que facultam esperança e confiança no próprio destino, contribui para o direcionamento mental, que passará a deter-se à reflexão das mesmas, com aproveitamento dos resultados em favor da harmonização pessoal. Vivemos uma era bastante desafiadora, porque é uma era que nos convida a acumularmos tudo. É conhecimento, é matéria, quando na realidade talvez o convite maior seja para esse esvaziamento. Porque se é uma coisa que essa pandemia tem nos ensinado, agora nesse ano de 2021, é que no fundo não precisamos de tanta coisa. Aquilo que menos dávamos valor, hoje se sobressalta em importância. Então, na verdade, o que nos falta é a necessidade, a vontade de esse esvaziamento, desses conteúdos esdrúxulos, que não são importantes, que só nos atordoam a mente e o coração, que nos povoam de inquietude, porque acordamos no afã de querer saber de tudo, de termos conhecimento de tudo, quando na verdade não temos esse poder. De angariarmos coisas, poder, materiais em nosso entorno, quando na verdade sabemos que isso não dura para sempre. E ainda que possam perdurar na terra, nós haveremos de partir daqui. Então, de alguma forma, não são permanentes. E aí, Carlos Torres nos fala que a ansiedade que decorre da busca das novidades e dos fenômenos de moda cotidiana que parecem constituir metas essenciais do relacionamento social favorecem essa presença da frustração, que se apresentará como resposta da emoção não atendida. E toda vez que sentimos a necessidade de atender ao clamor e ao desejo do outro, daqueles que nos cercam, haveremos de entrar numa grande cilada, porque não temos esse poder. A calma que resulta da reflexão, toda vez quando novos compromissos sejam estabelecidos, quando surjam oportunidades de ação construtiva, quando se deparem
com desafios que fazem parte do processo da evolução, auxiliará na solução de todos eles, o que favorecerá a inspiração e o discernimento para saber-se qual a melhor maneira de proceder. Nesse cometimento, a ansiedade cederá lugar à serenidade indispensável à manutenção do estado de saúde e de paz de espírito, que são essenciais ao equilíbrio psicofísico. Essas heranças ancestrais que procedem do passado, do espírito atrabiliário, ressumam em forças mentais muito variadas, especialmente impelindo a concentração em tudo quanto seja libertador. Curiosamente, por uma tendência algo masoquista, o indivíduo fixa melhor os pensamentos inferiores, aqueles que possuem sabor de vingança, de cólera, de ciúme, de ódio e todos esses infelizes sentimentos que cortejam o indivíduo para o egoísmo. Aspecto tratado por nós a respeito do egoísmo no programa anterior. Não são poucos aqueles que afirmam terem grande dificuldade de concentração e de preservação mental de ideias superiores. Não obstante, permanecem sempre com pensamentos sensuais, de promiscuidade de qualquer natureza, de ambições desmedidas, guardando ressentimentos que transformam em verdadeiros algozes de si mesmos e daqueles que os desencadearam. Então a gente vê mais um elemento que fala desse lugar das matrizes geradoras de frustração. Na condição de ímpar terapêutico das almas, Jesus assinalou que o homem não deveria viver ansioso pelo dia de amanhã, pois a cada dia basta o seu mal. Isso registrado em Mateus capítulo 6, nos versículos 34. Igualmente, examinando em profundidade o ser humano e os seus interesses, estabeleceu com imensa propriedade que, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração, conforme Lucas capítulo 12, também no versículo 34. Tudo aquilo quanto a mente fixa, o sentimento adere, estabelecendo-se uma ponte de comunicação poderosa. Tanto mais emocional será a ligação, quanto maior for o interesse, quanto tiver o significado que se aspira. A educação da mente é o processo de grande importância para a aquisição do sentido experimental, para o avanço digno pela senda terrestre, para a autoiluminação sem culpa nem receio. Tormentos esses que são eliminados na medida em que a consciência adquire discernimento para as ações legítimas e as ações inadiáveis. Então, esse aperfeiçoamento, essa educação da mente se faz extremamente importante e necessária. E aí ele nos dá uma dica. Quando a educação, através dos seus métodos convencionais de disciplina, torna-se impotente para o bem direcionar a mente, a opção valiosa, sem qualquer dúvida, é a meditação. Olha que interessante. Ele nos disse através dos nossos próprios esforços para educar a mente, direcioná-la, discipliná-la para os bons propósitos, para os bons objetivos, aqueles que não nos gerarão frustração, porque eles caminharão no sentido profundo dos anseios do nosso ser, que possamos então utilizar o recurso da meditação. E aí ele diz a respeito da meditação, que a meditação propicia essa viagem interna, que conduz o pensamento ao encontro desse fulcro, em alguns indivíduos adormecidos e noutro em procedimentos iniciais de surgimento. O hábito, então, da introspecção proporciona o relaxamento das tensões, facultando a agradável sensação de prazer estésico, graças ao qual as recordações dos momentos felizes volvem com a mesma intensidade com que foram experienciados, tornando as horas recompensadas pela alegria. É uma atitude simples da meditação,
onde nós silenciamos e através de exercícios buscamos escutar essa silente voz do coração, essa sábia voz do nosso próprio eu. E esses exercícios podem ser praticados por qualquer um, em qualquer ambiente, por um tempo curto. E hoje a ciência já mostra, nós somos capazes, a partir da prática disciplinada e contínua da meditação, desenvolver em nós mecanismos de estimularem conexões neurológicas que facultam a diminuição dos atos impulsivos, por exemplo, nos tornando mais reflexivos, mais prudentes diante da vida e diante das atitudes. Essas naturais memórias que retornam são destituídas de aflição, tanto quanto de ansiedade, porque preenchem os vazios dos sentimentos, transformando-se, por sua vez, em emoções. Aqui ele está complementando sobre a prática da meditação. À medida, porém, que a meditação se torna habitual, o inconsciente, após liberar as imagens que lhe encontram arquivadas, permite que haja tranquilidade na consciência e os pensamentos cedam lugar ao não pensar. Nesse estado em que a mente se torna um lago espelho, com as águas paradas refletindo a natureza, um tipo de estado nirvânico se instala, do qual se torna sempre revigorado para as lutas, sem desgastes emocionais, nem ansiedades pelo futuro ou mesmo sofrimento em relação ao passado. Descobrindo-se o bem-estar que decorre desse mergulho íntimo, as atividades do dia a dia devem ter o seu prosseguimento normal, a fim de que, atraído pela serenidade experimentada, não sucumba ao desejo da anulação da luta e de conquistas iluminativas. É muito importante. Então ele nos recomenda, cabe à criatura humana a atividade que se encarrega de desenvolver-lhe a área de conhecimento e das vivências de forma que a sabedoria se lhe instale no espírito, que é candidato ao reino dos céus, que afinal está dentro dele mesmo. Acessarmos em nós esse reino de paz, esse reino de Deus ao qual Cristo se referia, é fazer esse caminho de volta para si, numa postura equilibrada, que vai fazer ressurgir em nós essas manifestações apaziguadoras. Todo aquele que se permite o hábito da meditação transforma-se para melhor porque antecipa, enquanto atinge no corpo somático experiências espirituais santificantes, não mais se comprazendo com os limites sensoriais, nem com as paixões ardentes, que consomem as aspirações do bom, do belo, do nobre e do superior. A mente calma, por fim, abre mais nobres espaços para a sublimação do ser, agora, direcionado todos os pensamentos para a felicidade que somente se conquista, mediante a renúncia aos prazeres carnais e aos desejos tormentosos do corpo que expressam a inferioridade da alma encarnada, produzindo frustração. Todas as vezes que pautarmos os nossos anseios, os anseios nobres da alma, em aspectos tão frágeis da experiência humana, estaremos fadados à frustração. Na verdade, é o convite para que esse mergulho possa ser habitualmente introduzido nas nossas vidas, no nosso cotidiano, o que nos dará, aos poucos, sabedoria para discernir aquilo que é importante daquilo que não é. E, por conseguinte, vamos conquistando as metas, sem deixarmos para trás esse rastro de frustração que nos roubam as energias e as forças para seguir adiante. Assim, concluindo essas reflexões a respeito da frustração, trazidas pelo querido Carlos Torres Pastorino, nós encerramos o programa de hoje fazendo um convite para que todos vocês possam de algum modo colaborar com esse projeto da Rádio Brasil Espírita, que há mais de 10 anos tem levado e iluminado consciências. Aqui no canto do vídeo vocês encontraram um QR Code. Dele vocês vão poder direcionar as suas doações para que esse projeto possa
continuar seguindo nessa tarefa luminosa de aquecer os corações e iluminar as consciências. Assim, também pedimos que possam divulgar o canal, o site da Rádio Brasil Espírita, levando para outros corações sequiosos de amorosidade e de paz, para que encontrem nos diversos programas produzidos por diferentes irmãos de diversas regiões do Brasil, inspirados pelo alto, mas que trazem a presença e a mensagem genuína do Cristo e do Evangelho libertador, para que assim possamos trilhar nas estradas da evolução, apoiando-se em bases firmes e seguras, que conferirão harmonia, entendimento e clareza nessa nossa trajetória. Agradeço mais uma vez a generosidade dessa companhia semanal, ao tempo em que rogo ao alto que, se for da vontade de Deus, que possamos estar juntos na próxima semana em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Estimo que todos possam ter uma semana de muita paz, de muita inspiração e de muita luz. Beijo no coração de todos. Que Jesus nos abençoe. Gratidão e muita paz.